Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à continuidade do estudo de 2 Coríntios da Comunidade Batista Oceânica do Leblon. Antes de iniciarmos, te convido para uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, que você agora revela a Tua palavra a cada um de nós, que nós possamos aprender mais de Ti. Senhor, que você fala aos nossos corações aquilo que você tem para cada um de nós, Pai. Agora eu me coloco diante de Ti, Pai, que você me use como um instrumento para revelar aquilo que você quer que nós aprendamos de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos à leitura dos versos 1 ao 15. Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, portanto suportem-me. Tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo, que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àqueles que a buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então aqui, no primeiro verso, Paulo falou assim, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suportem-me. Então, só para lembrar, a igreja de Corinto estava passando por um processo em que falsos apóstolos, falsos mestres entraram lá e estavam distorcendo a palavra de Deus e tentando mudar aquilo que Paulo tinha ensinado. E a gente sabe, aqui Paulo parece que ele está se vangloriando, E inclusive, a gente no último verso da aula passada, o penúltimo, a gente estudou que se alguém que se glorie-se no Senhor, Então, Paulo não tinha aqui o objetivo de se gloriar. Ele falou assim, é loucura, eu ter que empregar os mesmos métodos de vocês para querer expor o que eu sou, para querer falar daquilo que eu sou, passar as minhas credenciais para vocês. Mas me suporte só mais um pouquinho, Então, aqui Paulo está dizendo assim, eu vou usar o método de vocês, apesar de não concordar com ele. Então, Paulo estava defendendo o apostolado dele, o ministério dele e a própria igreja de Corinto. Os versos 2 e 3. Tenho zelo por vocês como um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo,
esposo que é Cristo. Aqui a gente já vê a noiva de Cristo, ele estava falando da noiva de Cristo. E aí depois ele colocou assim: temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo, né? Então, Paulo, como um pai espiritual daquela igreja, ele demonstrou aqui o zelo pela igreja, né? E era um zelo que vinha de Deus, né? Porque ele fundou a igreja, ele havia apresentado o verdadeiro evangelho, os ensinamentos conforme a palavra de Deus. E aqui ele fala assim: temo que vocês se afastem desse evangelho, da pureza do evangelho de Cristo. E aqui no final do verso 2, né, Paulo falou assim: preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então Paulo aqui declarou: preparei. Ele havia preparado, quando fundou a igreja de Corinto, né, aquela igreja para apresentar a um só noivo, que era Cristo, né? E ele usa como metáfora o casamento. Por quê? Né? Na época de Paulo, os casamentos judaicos, eles tinham dois momentos. Um era o noivado, né, onde a noiva era prometida, formalmente ela já pertencia ao noivo, mas ela ainda não era entregue ao noivo, ela não convivia com o noivo. E aí depois de um determinado tempo, aproximadamente um ano, havia o casamento, havia as núpcias, havia um encontro ali com o noivo, né? Então a noiva era entregue ao noivo, né? E neste intervalo, quem deveria tomar conta da noiva? Era o pai. O pai tinha essa responsabilidade de zelar pela pureza da noiva, para entregar a noiva pura, virgem, né, ao noivo. Então essa responsabilidade é do pai. Então, assim como o pai da noiva tinha a responsabilidade de entregar a noiva pura ao noivo, né? Paulo, como pai espiritual, tinha essa mesma atribuição, né? E a igreja, ela é comparada com a noiva e ela deve apresentar-se ao noivo, que é Cristo, no dia das bodas, né? Como uma virgem pura. E um dos textos que fala isso é em Efésios 5:27. Para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É esta igreja que Cristo quer receber, e é esta igreja que ele vai receber, né? E outro texto que fala também é Apocalipse 19:7-8. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Cristo é o Cordeiro de Deus, né? E a noiva dele já se preparou. Lembra que Paulo falou que ele havia preparado, né? E aqui ele falou: a noiva dele já se preparou. Não dá mais tempo. O dia do encontro, ela tem que estar preparada. Continuamos aqui no texto. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E nós sabemos que quem nos justifica, quem nos torna santos, é Cristo Jesus. Ele é quem nos justifica. E agora no verso 3, o que Paulo falou? Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidos a Cristo. Então, em função dessa atuação desses falsos profetas que estavam atuando, assim como a serpente atuou com Eva, que por trás deles, na verdade, era o próprio Satanás, então Paulo temia que eles fossem enganados iguais a Eva. Então agora vamos ver qual o texto que fala de Eva e da serpente, que está em Gênesis 3:1-6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer.
Então a serpente disse à mulher. Percebam a astúcia da serpente e as mentiras que ela vai colocando na mente de Eva, né? É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e dele comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui, analisando esse texto, a gente percebe, primeiramente, a serpente, ela enganou Eva, colocando em dúvida e convencendo ela com argumentos atraentes, né? Primeiro ela colocou, é certo, imagine, Deus falou isso, mas não é verdade, né? Então a sedução de Eva começou no campo da mente. A mente é onde começa. A gente tem que sempre guardar a mente, né? Então o que aconteceu com Eva? Ela ignorou a palavra de Deus. E ela foi induzida por Satanás com supostas vantagens. Quais as vantagens que a serpente falou, né? Que eles não morreriam, que os olhos deles iriam se abrir e que conheceriam o bem e o mal como Deus, né? Ela falou, vocês podem ser como Deus, né? E aí, apesar da Eva já ter conhecido aquela árvore, porque ela conhecia a palavra e ela sabia, não, só a árvore que está no centro do jardim. Então Eva sabia qual era a árvore, né? Mas aí o que aconteceu? Ela passou a prestar atenção e ela viu que era boa de se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E aí qual foi o próximo passo? Ela foi lá, experimentou e ofereceu a Adão. Às vezes o pecado começa na mente e aí as pessoas experimentam e ainda depois querem compartilhar aquilo. Por isso que a gente tem que estar atento. Então Paulo estava preocupado com a mente deles, porque eles estavam recebendo aquele alimento contaminado, aquelas instruções diferentes, com disfarces, né? Assim como a serpente chega lá e oferece uma coisa bonita, pomposa, uma fruta boa, que teria consequências boas. Com certeza, se Paulo estava comparando, era assim que esses falsos apóstolos também estavam fazendo, né? E aqui no final do verso, né? E não se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Então Paulo temia que a mente deles fosse corrompida e eles se afastassem do verdadeiro evangelho, se afastassem da pureza e da simplicidade do evangelho. O evangelho não é complicado, né? Como tem em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, não é esforço humano, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. E a gente vê que esses falsos apóstolos estavam se gloriando da obra deles, mas não da obra de Cristo. Agora o verso 4. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou se um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Então aqui Paulo está justificando o zelo dele e o temor que ele tinha, né? Eram esses falsos mestres que estavam desviando a mente dos coríntios, pois eles estavam pregando outro Jesus, com um espírito diferente e um evangelho diferente. E aí ele comparou com Eva. O que Eva, em determinado momento, mudou a mente dela e passou a crer e cedeu, né? Então Paulo não queria que eles cedessem a esse falso evangelho, né? E o pior é que os coríntios estavam tolerando. Aqui no final ele fala, e vocês toleram isso muito bem. Então os coríntios estavam aceitando que eles entrassem lá, recebendo a palavra deles, inclusive ajudando eles com recursos financeiros, né? E
a gente sabe que aquela igreja nasceu com o evangelho puro, pregando outro Jesus. O que significa isso? Provavelmente eles estavam apresentando um Jesus diferente da Bíblia, diferente daquele que eles aprenderam com Paulo, daquele apresentado por Paulo. Porque lá em 1 Coríntios Paulo fala assim, eu prego a Cristo e este crucificado. Então é a vida, é a morte, a ressurreição, a obra da redenção de Cristo, né? Então, possivelmente, eles estavam dando muito mais ênfase daquilo que Jesus podia dar em vida para eles, né? Aquilo que talvez assim, até hoje, talvez muitos não busquem a Cristo como Senhor e Salvador, como aquele que dirige sua vida, mas busca aquele Cristo que dá prosperidade, que faz milagres, que dá cura, né? Então, eles estavam passando uma parcela do que Cristo era, mas não inteiro. E evangelho parcelado não serve. Se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, o que significa isso? Né? Paulo quer dizer, quando eu apresentei o evangelho, o espírito que vocês receberam foi o Espírito Santo de Deus. É esse que a gente recebe, que habita em nós, quando a gente escolhe Jesus para dirigir nossas vidas, para ser o Senhor e Salvador de nossas vidas, né? E se eles aceitaram um espírito diferente, provavelmente era o mesmo ligado a outro Jesus, que não era Cristo. E a gente sabe que se não é o Espírito Santo de Deus, por trás desse espírito devia ser uma inspiração do próprio Satanás. E mais adiante ele fala, um evangelho diferente do que já aceitaram. Evangelho diferente, possivelmente era um evangelho que enfatizava a glória e o poder de Cristo, mas com pouquíssima ênfase no Cristo crucificado, como Senhor e Salvador, né? E o evangelho verdadeiro, né? É o evangelho da cruz, da graça, do favor imerecido de Deus, do arrependimento, do perdão dos pecados, a fé em Cristo, a salvação é pela fé, mas principalmente um evangelho completo. Não é em partes, mas é um evangelho completo, é a palavra de Deus, cristocêntrico, como a gente fala. E os versos 5 e 6, porque supõem nada ter sido inferior a esses superapóstolos. Embora seja fraco no falar, não o sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isto a vocês. Então esses falsos mestres, eles se apresentavam à igreja de Corinto como superapóstolos, como excelentes apóstolos, né? Eles se achavam superiores a Paulo. Por quê? Eles valorizavam a aparência, as qualificações dos pregadores e até o fato de alguém pagar bem por esses falsos evangélicos que estavam pregando. Então, eles valorizavam isso, né? Mas Paulo declara em nada ter sido inferior, né? Porque o compromisso dele era com a verdade, né? Aí ele fala assim, embora fraco no falar, não sou no conhecimento. Porque a gente sabe que Paulo conhecia a palavra e pregava a palavra na sua essência, né? E agora os versos 7 ao 9. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então Paulo, enquanto estava em Corinto, apesar das privações e necessidades, ele pregava de graça, ele não estava cobrando, né? Como os opositores faziam, né? E aí que Paulo faz uma pergunta com uma certa ironia. Será que cometi algum pecado em ser humilde junto de vocês e não cobrar para pregar o evangelho? Né? Paulo, ele abriu mão do salário
mas era por amor aos pecadores, por amor ao Evangelho de Cristo, por amor à obra de Deus e também para não ser motivo de críticas junto a eles. Aí depois aqui no texto ainda fala assim, estando entre vocês ao passar privações. Paulo passou por privações. E aqui não fala, neste texto não fala em quais privações, mas eu separei um texto super conhecido que está em Filipenses 4, 12 e 13, que muitas pessoas só evidenciam o segundo, que é tudo posto naquele que me fortalece. Mas antes desse texto, Paulo fala, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E aí é que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele sabia que Deus iria supri-lo, né? Aqui mais adiante no texto ele fala assim, supriram o que me faltava. Ele não pediu, mas Deus providencia. É assim. Às vezes ele passou por privação, sim, mas por um momento, né? Então, às vezes, Deus permite certas provações, certas privações, né? Mas Ele está conosco, Ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabe que quem fortalece é Cristo Jesus, quem sustenta é Cristo Jesus. E aí ainda nesse texto, né, ele fala assim, tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. E depois ele fala, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos quando vieram da Macedônia supriram o que me faltava. Então como é que Paulo se sustentava, já que a igreja de Corinto não ofereceu uma oferta e nem ele pediu nada? E a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja próspera, né? Então, aqui esse texto fala que ele recebeu uma ajuda dos irmãos. Eles mandaram uma oferta missionária, né? E como a gente já viu lá em 1 Coríntios, né? Paulo, ele construía tendas para se sustentar. E os gregos, eles achavam estranho um apóstolo que vem aqui falar, ele não ganha o sustento. Ele precisa construir tendas, um trabalho simples talvez, né? Parecia um desprestígio, né? Porque lá as pessoas importantes, os filósofos, os mestres, os professores, eles cobravam pelas suas palestras, pelas suas ministrações. Era o padrão da época, né? Então por isso eles não achavam digno um ministro do Evangelho, né, que se diz apóstolo, como Paulo verdadeiramente era, né, ter que sobreviver fazendo tendas, né, e por isso eles questionavam o verdadeiro apostolado de Paulo. Versos 10 ao 12. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada das regiões da Caia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. Mas o que faço, isso continuarei a fazer, para não dar oportunidade àquelas que buscam com o objetivo de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Então Paulo podia sim se orgulhar de não ser peso para os coríntios, por ele ministrar de graça. Ele era um apaixonado pelo Evangelho, né? E ele aqui no início ele fala, pela verdade de Cristo que está em mim. Ele sabia que Cristo estava nele, que ele estava fazendo a vontade de Cristo, né? Então ele tinha essa certeza, né? E Paulo, ele fez isso por amor ao Evangelho e amor ao reino de Deus, né? Mas justamente por não cobrar, possivelmente eles acusaram de não amá-los. Se você não cobra, então você não ama a gente, você não ama o Evangelho, você está aqui para quê? Né? E até às vezes achava assim, não, ele deve ser um pregador amador, está começando a praticar, né? Mas aí Paulo fala assim, Deus o sabe, Deus era testemunho dele, essa certeza ele tinha no coração. E como a gente viu no estudo passado, ele não precisava de aprovação de homens, a aprovação dele, ele busca sempre no Senhor e para a glória do Senhor, né? Mais adiante, mas o que faço, continuarei a fazer. Então era a convicção de Paulo, né? Ele reitera com convicção
que continuará evitando ser um fardo pesado. E para quê? Tudo tem um propósito, né? Então é para não dar oportunidade para os opositores se gabarem de trabalhar nas mesmas condições, de quererem se equiparar a Paulo, né? E quererem ser iguais a ele. Aliás, eles se consideravam até superiores, né? E agora os versos 13 ao 15. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarçam em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então aqui Paulo define melhor quem são esses falsos apóstolos, quem são esses falsos mestres, né? Que tinham entrado ali na igreja de Corinto para tentar atrapalhar os ensinamentos de Paulo. Eles são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, farsantes. Eles mesmos se intitulavam como autoridade apostólica e se disfarçavam de apóstolos de Cristo. Então Paulo aqui está falando abertamente quem eles eram, né? Paulo queria trabalhar na igreja. Gente, não sigam, não creiam, não dê oportunidade para eles, né? E ele fala obreiros fraudulentos, né? Que é enganador, trapaceiro, visando muito mais o dinheiro do que qualquer compromisso com a verdade. E aqui fala... o próprio Satanás se disfarça, né? Que disfarce é esse, né? Então Paulo compara o disfarce deles com os do próprio Satanás. Ele fala anjos de luz e ministros de justiça. Parece, porque Satanás, ele não vai se apresentar à igreja sem um disfarce, porque senão é visível e ninguém vai aceitar. Mas ele se disfarça de anjo de luz. Ele prega a palavra com meias palavras. Ele conhece a palavra, mas ele não fala exatamente como ela é. Ele não interpreta como ela é, né? Eles não estavam lá para servir a igreja, mas para serem servidos da igreja, né? E a gente vê hoje, às vezes, similaridade. Como é importante a gente prestar atenção, né? As atitudes deles dependia da conveniência, da fama, do retorno financeiro, do poder. Eles queriam poder ali sobre os coríntios. Se fosse hoje, talvez seria quantos likes, quantos seguidores, né? Mas a aprovação, como Paulo falou, a aprovação é do Senhor. A aprovação tem que vir do Senhor. E agora, para finalizar, o que a gente pode aprender com Paulo, né? O que a gente pode aprender neste estudo, né? Primeiramente, em relação ao papel da liderança, né? Então, pregar o evangelho alinhado à palavra de Deus, sem distorcer, sem acrescentar, sem omitir, nem ser seletivo. A palavra de Deus, ela se completa. Você não pode crer no evangelho que vai lá e fala, neste versículo fala isso. O versículo fala, mas muitas vezes depende de complementos. Então, quando vem alguém apresentando algum evangelho que é seletivo, já pode saber que não é de Cristo, não é o verdadeiro evangelho de Cristo, né? E há poucos dias eu meditei em Jeremias 26:2, né? E assim diz o Senhor a Jeremias, né? Fique no átrio da casa do Senhor e diga ao povo de todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que ordenei que você lhes dissesse, não omita nenhuma palavra sequer. Aqui o Senhor está falando a Jeremias, tudo que eu falei, você fale. Não omita nada. E a gente sabe que Jeremias sofreu por isso, mas ele obedeceu a Deus. Então a palavra de Deus, ela é para ser apresentada, né? O evangelho puro, simples e completo. E outro aprendizado em relação ao que nós aprendemos hoje é zelar para que a igreja seja preparada e que permaneça firme no evangelho
verdadeiro. Como no exemplo de Paulo. Vamos reler o texto. Tenho zelo por vocês, um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, é a preparação com o objetivo de apresentar a igreja a Cristo, né? E para todo cristão, qual o aprendizado, né? Com base neste estudo de hoje, estar atento com os ensinamentos recebidos, sempre confrontando com a palavra, a fim de evitar corromper as mentes, que a gente viu que tudo começa na mente. Você dá uma oportunidade, você presta atenção e aí começa, né? E para a gente não ser apresentado a um falso evangelho. E aqui a gente vê dois textos, né? Primeiro Mateus 24:11, que fala dos final dos tempos, né? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Então aqui a gente viu, ele não falou talvez, ele afirmou, muitos serão enganados. E ainda em 2 Pedro 2, versículos 1 e 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Então aqui a gente vê, Pedro afirmou, haverá falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, né? E ainda ele fala que vão renegar o soberano Senhor, negar a Cristo como soberano Senhor, que nos resgata, já é um falso evangelho, né? E aí ele fala assim, e muitos seguirão as suas práticas. Então a gente vê que muitos vão seguir. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante, a gente tem que confrontar com a palavra e orar todos os dias. Pedir discernimento para que nós possamos perceber, né? E que nós possamos estar preparados como a noiva que vai ter um encontro com o noivo que é Cristo. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos por esta palavra tão profunda, que tanto nos ensina. Pai, ajuda-nos a seguir sempre a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a sermos aquela noiva sendo preparada, que nós possamos aceitar o bom alimento e rejeitar aquilo que não provém de ti, Pai. E que nós possamos ansiar a cada dia para o encontro com o noivo que é Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.